first conversation we've ever had. And then all of a sudden I hear him say, I love the way your father's aligned to X. That's the next line of dialogue. That's Jafar, the villain, to his evil sidekick, Yaga. I love the way your foul little mind works. And then I went down and grabbed Cornelia. I'm like, he's memorized all the movies. He's memorized them all. If you throw a line of dialogue, he'll throw you back the next line. At that point, it was like a window opened, like a light went on. And we began to speak to him in Disney dialogue, the whole family. Bom, esse aí é um ótimo exemplo de como que a gente pode usar a ferramenta dos filmes e dos personagens para entrar no mundo da criança e se comunicar. O documentário é excelente, chama Life Animated. É lindo, eu recomendo a todos. Bom, terminar. E tem a questão na comunicação também dos irmãos. Em geral, os irmãos das crianças que têm doenças crônicas, incuráveis, e que são muito tempo hospitalizados, eles são um pouco deixados de lado, né? Mas o que a literatura recomenda é que haja cada vez um maior envolvimento dos irmãos, uma participação. Isso aqui é uma ideia muito legal, né? O abraço. Você desenha o abraço do irmão e pode levar para a criança, isso é muito legal, é uma forma do irmão participar também. E a gente tem que ter muita sensibilidade para entender qual que é a emoção do irmão, que às vezes se sente abandonado, ele fantasia, ele acha que o outro irmão está doente. Será que foi por causa daquilo que eu fiz? Será que aquele dia que eu bati nele, eu deixei ele doente? Será que isso vai acontecer comigo também? Se ele morrer, será que logo depois eu vou morrer também? Será que nunca mais eu vou ter o meu pai e a minha mãe? Meu pai e minha mãe vão ficar o tempo inteiro lá com o outro irmão que está doente? Então, assim, os irmãos são um capítulo à parte na atenção paliativa das crianças e, se possível, eles devem ser envolvidos na comunicação com o suporte emocional adequado para a idade. Quais são os maiores erros de comunicação? O principal é não ouvir. É a gente chegar, põe a família numa sala e de maneira muito paternalista você fala, a gente vai fazer X, Y, Z, o seu filho tem isso. Tá? E a gente não escuta nada do que a família tem para nos dizer. Quem é aquela família? Quem é aquele paciente? Esse é o principal erro. A falta de habilidade para comunicação, porque a gente não tem treinamento, como eu falei para vocês, comunicação é uma habilidade adquirida. Então, eu espero que as faculdades de medicina e dos outros cursos de saúde tenham cada vez mais a disciplina de comunicação para melhorar a comunicação dos profissionais. E outro grande erro é impor os nossos próprios tempos, espaços e formas. Em geral, eu na UTI eu vivo sobrecarregada, cheia de coisa, 1000 pessoas vão atrás de mim. Só que assim, a hora que vai fazer uma conversa com uma família, senta na sala, deixa o tempo fluir, o tempo que aquela família precisar. É um momento de esquecer de tudo. A gente não pode impor o nosso próprio tempo e no meio da conversa falar, você me desculpa, agora eu tenho outro paciente para ver e não tenho mais tempo para você. Esse é um erro muito grande de comunicação. Assumir o papel paternal, dando falsas esperanças, porque você está com pena. Então você fala mentiras piedosas, isso é terrível para a família quer honestidade e respeito. Ela não quer mentiras piedosas, porque a gente está com pena. O silêncio, como eu já tinha falado para vocês, o silêncio é ouro. É muito difícil saber colocar o silêncio. E o silêncio na conversa, eles às vezes traz muita angústia, assim, para quem está ali na sala, mas às vezes ele é necessário. Mentiras, né? E crer em excesso no valor das nossas próprias recomendações. Esse artigo aqui saiu agora, em agosto de 2018, no Pediatric Critical Care Medicine Journal. Ele fala sobre as altas compassivas da UTI pediátrica. O artigo é excelente. Acho que ele é um sonho de consumo.
Mas eu trouxe ele aqui, só o resumo que ele colocou no artigo, para a gente entender o quanto que você precisa estar com a comunicação afinada para programar uma coisa dessa. Para programar uma alta de um paciente que está em final de vida, para ele morrer ou receber o cuidado de fim de vida no local desejado, seja no hospital da comunidade, ou em casa, ou na enfermaria. Tem uma série de etapas, e todas essas etapas envolvem uma comunicação muito afinada entre a equipe e a família e o paciente, a equipe e o paciente, e entre os membros da equipe da UTI e da equipe que vai cuidar do paciente. É pura comunicação. Aqui, ó, é o final do segmento. E no final, você checar tudo. Tem um time de planejamento, time de transporte, a família e a comunidade. Então, comunicação é fundamental para os nossos planejamentos darem certo. Senão, não tem como dar certo. E para terminar, eu trouxe esse artigo aqui, que também é de 2018, é um artigo de revisão, é uma revisão de 65 artigos que falam sobre comunicação em pacientes pediátricos, em cuidado de fim de vida. A grande maioria dos artigos são norte-americanos, tem um brasileiro que entrou na revisão e vários europeus. E o que os autores colocam? Eles colocam que tem um benefício que é muito claro, evidenciado da comunicação efetiva, que são os menores níveis de luto complicado a longo prazo nos pais. Os maiores problemas de comunicação apontados são a informação contraditória, o uso de terminologia técnica, as más notícias dadas de maneira muito ríspida, pouca informação, informação dada de maneira muito rápida e em países que têm muito imigrante, a falta de oferecimento de um intérprete para entender a comunicação. Esses são os principais problemas apontados na revisão. Agora, por outro lado, as informações dadas de maneira sensível, mas honesta e com respeito pelos aspectos culturais e religiosos foram pontos apreciados pelos pais. E os irmãos, nos artigos que envolveram entrevista com os irmãos das crianças, haveria, o que aponto aqui, haveria menor estresse se houvesse mais informação e envolvimento dos irmãos nas decisões. As maiores barreiras à comunicação sobre o fim de vida apontadas pelos profissionais de saúde são as expectativas não realistas dos pais, a falta de consenso sobre prognóstico e plano de tratamento entre a equipe e a falta de desejo dos pais de saberem sobre o estado da criança. Tem um dado nesse artigo que eu achei muito legal, que é assim, é sobre a comunicação entre a família e o paciente, daqueles que já morreram. 100% das famílias que conversaram com o seu filho sobre a morte não se arrependeram. Por outro lado, 30%, mais em pé, 30% das famílias que não conversaram com o seu filho antes da morte se arrependeram. Então, eu achei um dado muito importante, porque às vezes a gente tem o tabu da morte, a própria família tem, ela quer proteger o filho que está doente, ela quer proteger a sua própria família, mas não é isso que os estudos apontam, os artigos não apontaram isso, pelo contrário, é positivo introduzir a reflexão. E, claro, a qualidade da conversa, ela melhora muito quando tem respeito mútuo entre equipe e família. Melhorar a comunicação entre todos, acho que é um objetivo máximo que a gente tem que perseguir sempre no nosso trabalho. As instituições, elas têm que investir em treinamento da equipe, em comunicação, eu acho que é um instrumento muito valioso. O suporte da atenção paliativa, ele tem que, obrigada. O suporte da atenção paliativa, ele tem que vir precocemente, porque em geral quem trabalha com cuidado paliativo tem mais habilidade para comunicar, tem treinamento em comunicação, então se no hospital tem alguém que faz cuidado paliativo, o ideal é envolver essa equipe precocemente e ensaiar. Isso aí eu achei muito legal, que é ensaiar antes das reuniões familiares, faz um ensaio,
com todo mundo que vai participar da reunião, planeja o que vai ser falado, filma, revê as cenas, para você ver, nossa, isso não ficou muito legal esse jeito que eu falei, acho que eu podia ter falado mais devagar, eu podia ter silenciado. Ensaiar, eu acho que é uma ótima dica. E acho que é isso, eu acho que tem uma luz no fim do túnel, esse simpósio já é alguma coisa. Vai ter o nosso simpósio no dia 6 de outubro, então todos convidados, e eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer por uma família, um doente de uma doença crônica incurável, é oferecer o alívio do sofrimento. Obrigada. Obrigada, Marisa. Doutora Fabiana. E a gente está passando agora então para a próxima, que é a hipodermose e cuidados paliativos da doutora Rosângela Carvalho. Doutora, é uma expectativa muito grande que, como eu te disse, quando a gente foi paliar na enfermaria, o maior susto da gente foi fazer isso. Seja bem. Obrigada. Bom dia a todos. É uma honra para mim estar aqui hoje. Gostaria de agradecer a doutora pelo convite, a Fabiola também. E vamos lá, vamos falar de hipodermólise. O maior objetivo dos cuidados paliativos é levar qualidade aos dias. Não somente nos cuidados invasivos, nos procedimentos técnicos, mas priorizar a qualidade de vida do paciente. E nesse contexto, a hipodermólise entra para nos auxiliar. Pode passar? E o que é hipodermólise? A hipodermólise, ela consiste na reposição de fluidos na camada subcutânea, seja de medicamentos ou de soro, Bom, o histórico. Quando começou a hipodermólise? Foi hoje? Não. A história da hipodermólise é bem antiga. Ela começou na Índia, durante a epidemia do cólera, quando eclodiu na Índia, foi para a Europa, da Europa se estendeu para os Estados Unidos, e nesse momento onde os médicos já a possibilidade de introduzir medicação na via subcutânea, eles não pensaram duas vezes. Os pacientes chegaram desidratados, com acesso venoso difícil, então eles infundiram a medicação na via subcutânea, o resultado foi positivo, os pacientes foram hidratados e começou então a utilização. Por volta de 1913 foi o primeiro registro do uso de hipodermólise na pediatria. Mas devido ao mau uso, a qualidade das medicações que eram infundidas e não era própria do tecido subcutâneo, o excesso de volume, então a hipodermólise foi abolida, foi deixada de lado. Mas lá em 1940, 1950, na década de 60, com o incremento dos cuidados paliativos, a hipodermólise foi resgatada, foi reavaliada e foi reposicionada como uma via segura para a administração de medicamentos. Essa é uma descrição, a imagem não está muito boa, mas dá para ter uma noção. É uma descrição em 1886, então, se a gente for contar, mais de 150 anos de existência da hipodermólise. E as indicações? Paciente que está com dificuldade de deglutição, está com lesão oral, principalmente crianças, né? Chega em um determinado momento, ela não vai conseguir mesmo engolir. Obstrução intestinal, dispneia severa, diarreia e principalmente o nosso objetivo maior é evitar procedimentos invasivos. Como que funciona a absorção? Lá na hipoderme, a gente tem uma camada bem espessa de gordura, né, o tecido subcutâneo. Esse local ele é bem vascularizado de capilares. Então, quando a medicação chega no tecido subcutâneo, ele é absorvido através dos capilares e encaminhado para a macrocirculação.
Essa é um gráfico de concentração de medicamentos na corrente sanguínea. A gente consegue observar ali na intravenosa que a absorção máxima acontece muito rápido, mas com o passar do tempo vai decaindo e o efeito da medicação vai passando. Depois, na intramuscular, que não é muito diferente, o pico não é tão alto quanto da intravenosa, mas vai caindo também. Na subcutânea e na via oral, é bem parecida. A via oral, que é a primeira via de escolha de medicamentos em cuidados paliativos, ela não alcança um pico muito máximo, mas ela mantém. E o subcutâneo, como é bem paralelo, bem parecido, atinge um nível médio e se mantém. Quais são as vantagens? Via parenteral mais acessível e confortável que a venosa. Isso é sem dúvida. Não tem que ficar aquela manutenção constante em cima do paciente, com medo dele perder o acesso, ter que fazer aquelas ataduras, enfaixar com gaze. Fácil inserção e manutenção do catéter, não chega nem perto da comparação de um catéter de longa permanência, de um acesso central, que a manutenção tem que ficar ali sempre de cima, com medo do paciente retirar, com medo de obstruir. Pode ser realizado em qualquer ambiente de cuidado, inclusive no domicílio. E também pode ser realizado por qualquer profissional de enfermagem, qualquer médico e qualquer paciente, familiar de um paciente, desde que seja capacitado, treinado para fazer o procedimento. Complicações locais raras. Eu praticamente, desde que trabalho com hipodermófilis, nunca vi uma complicação. Baixo risco de efeito adverso sistêmico, hiponatremia, hipervolemia e congestão. A absorção é bem lenta, então é baixo risco. Redução da flutuação de concentrações plasmáticas de opioide e baixo custo, diferente do acesso venoso, né? Principalmente em crianças, que a gente fica dando várias picadas na criança com o objetivo de já conseguir um acesso, aí perde o dispositivo, perde outro. Na hipodermófilis não. Com 3 minutos te garanto que a punção está realizada e a criança está recebendo medicamento. Desvantagens. Volume e velocidade de infusão limitado, até 1.500 ml 24 horas por sítio de punção, isso em adulto. Em crianças, existe uma grande divergência na literatura. Alguns falam 15 ml horas, outros 25, mas a que mais a gente encontra nas literaturas, que é a mais usada no serviço, é 20 ml quilo-horas. A absorção variável, influenciada por perfusão e vascularização. Cada pessoa tem um biotipo, né? Então às vezes a pessoa tem mais tecido adiposo, então a absorção dele é melhor. Limitação de medicamentos e eletrólitos que podem ser infundidos. Contraindicação absolutas. Recusa do paciente. No caso de um adulto, se for um adulto que está com a cognição preservada e ele recusar, não vamos fazer. Se for um paciente que está com a cognição prejudicada, a família vai responder por ele. A família aceitou, vamos fazer. A família não aceitou, não vai ter punção. Paciente em anasarca, de forma alguma, o paciente já está infiltrado, então não vai ter absorção. E trombocitopenia grave. O risco de fazer hematoma também é muito grande, então não se funciona. Necessidade de reposição rápida de volume, desidratação grave e choque hipovolêmico. Então a hipodermófilis não serve para uma situação emergencial. Contraindicações relativas. Caquexia. Um paciente que está muito emagrecido, vamos escolher a área do corpo dele onde tem mais tecido adiposo. Síndrome da veia cava superior. Não vamos funcionar os membros inferiores. Ascite. Não vamos funcionar o abdômen. Áreas com circulação linfática comprometida. Um exemplo, o paciente fez mastectomia do lado direito, não vamos funcionar o lado direito. Bilateral, não vamos funcionar nenhum dos dois lados dos membros superiores.
Áreas de infecção, inflamação, ulceração cutânea. Isso é bem óbvio, né? O paciente está com uma lesão, não vamos funcionar aquela região. Proximidades de articulação. Não vamos funcionar, vamos tirar a mobilidade do paciente. Proeminência ósseas, também não. Escolha do sítio da punção. Vai de cada paciente. Vamos escolher um local que traz mais conforto, mais mobilidade, mais autonomia para o paciente e onde ele tem mais tecido adiposo. Deve-se evitar, como eu falei, as áreas próximas das articulações e uma espessura mínima para a punção é de 1 a 2,5 centímetros. Isso eu já falei. Em crianças, o volume indicado na literatura é de 20 ml/hora, mas existem algumas regras em relação à medicação que é feito em bolos. Para lactentes, 0,5 ml e em crianças pequenas. 1 ml para crianças em idade pré-escolar e em idade escolar. E para adulto, 2 ml. Isso para fazer medicação em bolos. Sítio de punção em adultos é bem parecido com criança, aliás, elas são os mesmos. Na região abdominal, o adulto comporta até 1.000 ml em 24 horas, na subclavicular 250, na interescapular 1.000 ml, na região do tórax 50 ml e na anterolateral da coxa 1.500 ml. Os sítios de punção em pediatria são os mesmos, não muda nada. A única coisa que difere é que na criança, no caso de reidratação, o ideal é que seja feita nos membros inferiores. Técnica da punção. A intradérmica a gente percebe que é bem retinha, né, intermuscular mais funda, e a subcutânea no ângulo de 45 graus. Isso no adulto. Na criança pequena, o ideal é que seja 30, um ângulo de uma angulação de 30. Como que funciona? Como é que a gente vai fazer? Por ser uma técnica diferente, a gente tem que explicar primeiro, de qualquer forma, para o pai, o familiar, né, ou para o doente, sobre o procedimento. Aplicar as técnicas de conforto farmacológico ou não farmacológico, com base na idade e preferência do paciente. Quais são as técnicas farmacológicas? Obviamente tem que ser prescrita pelo médico. Inclui a aplicação de creme anestésico tópico de 30 a 60 minutos. A gente costuma usar muito o Enla. E pode oferecer também a sacarose, né, as gostinhas de açúcar, para lactentes e crianças até 24 meses de idade. As estratégicas de conforto não farmacológicas também vai depender da idade e pode incluir agentes térmicos como compressa quente, compressa fria, aplicada antes ou após a inserção. Posições de conforto, posicionamento durante o procedimento, informações preparatórias, isso é muito importante, distração no caso da criança, relaxamento progressivo, respiração profunda, imagens de bichinhos, de desenho e reforço positivo e ressignificação após a inserção da agulha. Lá no HC, a gente faz um certificado de coragem para as crianças. É impressionante como isso faz toda a diferença na hora que você parabeniza eles pela coragem, pela... Vocês estão rindo do nome da criança, né? Como que começa o procedimento? Primeiro a gente vai separar todos os materiais, né, que vamos utilizar. A gente pode utilizar vários tipos de dispositivo. Tem o íntima, que é o que eu gosto mais de utilizar. Tem o scalp, tem o abocate. Lembrando que tem que ser sempre os dispositivos menores. Vamos calçar a luva, escolher o local da punção com maior tecido adiposo, que proporciona a melhor mobilidade do paciente, preencher o circuito intermediário do dispositivo com soro, fazer a antisepsia da pele com gases embebidos em gluconato de clorexidina alcoólico, fazer a prega cutânea, introduzir o dispositivo num ângulo de 30, se for criança, e 45 se for adulto, ou se for uma criança maior, né? A agulha deve estar solta no subcutâneo
que no caso é a prega cutânea, e não se deve fazer a rotação de 180 graus com o dispositivo. Algumas pessoas costumam rodar o dispositivo com a agulha embaixo da camada subcutânea do paciente. Além de ser incômodo, isso pode causar uma lesão nos vasos, fazer um hematoma, por isso não é indicado. Aspirar cuidadosamente de forma a garantir que nenhum vaso foi atingido. Então, funcionou, aspira, se retornar sangue, retira e funciona de novo. Depois de funcionado, administrar 1 ml de soro e verificar se há extravasamento intradérmico. Se, após a introdução do soro, formar uma bolha em cima da pele, é sinal que está intradérmico. Então, também tem que retirar e funcionar de novo. E fixar o filme transparente. Ele vai dar condição para a gente poder avaliar a condição daquela punção diariamente. Aplicar o medicamento ou conectar o dispositivo à equipe da solução, datar, identificar a fixação e realizar o rodízio do local da punção de 3 a 7 dias. Isso vai depender muito de cada instituição, né, do controle de infecção hospitalar. Sempre tem que respeitar 5 centímetros da antiga punção. Se funcionou o abdômen,